Tá quase. Agora foi. Eu vou compartilhar a tela, qualquer problema, se vocês não estiverem vendo, se estiver difícil. Aliás, até não sei se a cor que tá aqui vocês estão conseguindo ver bem? Assim, com o fundo preto fica bom ou ruim? Eu acho que fica bom. Eu Ficou gosto até dessa mesmo, melhor. sim. Eu gostei também. Beleza, então eu fiquei com medo de não ficar fácil de enxergar. Então eu vou primeiro apagar isso aqui tudo, torcer para que dê tudo certo. Então, pessoal, hoje a gente vai rever, né, algumas coisas que a gente já viu ao longo dos nossos encontros. Eu fiz uma listinha aqui no começo das funções principais, dos pacotes principais que vão aparecer hoje para possivelmente facilitar uma busca, alguma coisa no futuro. Esses pacotes aqui, eles vão ser usados agora já no começo, então, se vocês não tiverem, precisa instalar, né? Daí para instalar é só usar esse comando aqui, sem essa hashtag. E lembrando que a gente sempre tem que também habilitar, né, a biblioteca antes de começar. Eu vou mostrando ao longo da apresentação. Tudo isso a gente já falou em outros encontros, enfim, estou retomando, mas caso surja alguma dúvida mesmo. Então, primeiro a gente eu vou importar aqui a tabela que eu vou usar, então para isso eu preciso setar o meu diretório, né, onde essa tabela está. Eu posso fazer isso por comando, então, com esse set working directory, e aí entre parênteses e aspas eu coloco a localização da minha tabela, então, por exemplo, C, dois pontos, barra, e o diretório onde ela está. Ou eu posso vir aqui, né, in session, set working directory, choose directory. Para saber onde eu tô, tem esse comando aqui, né, o getwd, que também, então, vai me dar o path do diretório que eu tô, para eu ter certeza que eu tô no lugar certo, e eu ainda posso usar esse comando para listar tudo que tem nesse diretório. Isso tudo com o intuito de a gente conseguir, então, abrir a tabela que a gente vai usar. Eu não sei por que acontece, na verdade, ele não reconhece acento e se cedilha, e quando eu escrevo fica normal, depois ele deixa de ficar. Mas, enfim, a ideia aqui, então, é trazer um exemplo que seja do interesse geral, então eu tentei fazer um exemplo bem abrangente, porque acho que na outra apresentação eu acabei trazendo um exemplo muito de fora, assim, que não talvez ficasse mais difícil da gente trazer para a nossa realidade. Então, eu tentei trazer um exemplo bem que pode ser aplicado para muitos transtornos, doenças. Então, a ideia é que a gente tem 4 grupos. Esses 4 grupos, então, eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4, e a complexidade do sintoma, ou a presença desse sintoma, pode ser, por exemplo, depressão, ansiedade, vai aumentando de gravidade. Então, a gente teria um grupo 1 controle, um grupo 2 que seria considerado leve, um grupo 3 moderado e um grupo 4 grave. Então, primeiramente eu vou criar um objeto chamado tabela, eu vou usar essa função aqui que a gente já viu desde lá do começo para então colocar nesse objeto tabela, a minha tabela. Então, a minha tabela, ela chama neuropsia_jc, e ela está no meu diretório. Então, eu devo estar no diretório correto. E aí, ele vai, então, trazer essa tabela aqui para o R, né? Importar essa tabela. Eu posso apertar 2 vezes aqui, e aí eu tenho acesso, então, à tabela. Então, é uma tabela, como eu disse, com 4 grupos. Eu coloquei aqui, então, o gênero ou sexo, então, homem e mulher, a idade, a escolaridade e alguns testes de avaliação neuropsicológica. Então, QI estimado, Edinburgh para acessar manualidade, a memória verbal, memória visual, memória geral e a delayed recall. Um momento.
Olá, então eu vou voltar para a apresentação. Então aqui agora usei novamente aquela função do head para dar uma olhada na tabela, lembrando que a gente pode, por padrão, ele vai mostrar 6 linhas, eu posso aumentar, então aqui a princípio a gente tem 6, se eu mudar aqui ele vai me mostrar então 10 linhas. Então aqui a gente tem uma visão geral da tabela. Aqui ele me deu então a classe dessas variáveis. Né? Então, a gente tem aqui tudo como call double, que é similar a numérico, então. No caso, eu preciso que grupo, gênero e esse Edinburgh, então, se quer a lateralidade manual, como eu disse, elas sejam categóricas. Então, para isso, eu vou usar essas outras funções aqui, de S-factor, para transformar elas, então, para categórico. Então, eu vou rodar aqui. Então, lembrando que, mais uma vez, a gente chamou de tabela o nosso objeto que corresponde à nossa tabela propriamente dita. Eu repeti aqui para que essas alterações sejam associadas a esse mesmo objeto, e o pipe, que é aquele e então. Então, eu peguei a tabela, então usei essa função mutate para transformar aqui o grupo, gênero e Edinburgh em fatores, né? Eu pedi para ele colocar a tabela de novo, só para a gente ver que ela continua aqui do mesmo jeito, eu só mudei a classe, né? E eu pedi para ele printar aqui para mim, do nosso banco de dados tabela, a coluna grupo. E aí ele me diz, então, que ele é um fator. Eu poderia ter feito isso para os outros, eu fiz só para um, só para ver que, de fato, mudou. Tá? Como a gente já viu isso em mais situações, eu quis passar um pouquinho mais rápido. Então, também teria a possibilidade da gente precisar passar de caractere para numérico, daí, então, a gente usaria a função asDouble. Eu vou pegar aqui o summary do nosso objeto tabela, como o próprio nome indica, então, para a gente ter uma visão geral. Então, ele vai dar aqui várias informações, então, a gente pode ver, por exemplo, o número de participantes por grupo, a quantidade de homens e mulheres no total da nossa amostra, a idade mínima, a máxima, e assim por diante para todas as nossas colunas aqui. Então, aqui a gente tem uma visão geral, né, de tudo, mas a gente pode querer ver por grupo. Daí tem aquela funçãozinha do group by, que pode ser bastante útil. Então, aqui no caso, eu pedi que ele me desse, então, o número de sujeitos, a mediana, o valor máximo e o valor mínimo para o teste de memória verbal. É claro que a gente poderia ter colocado outros, né, média, desvio padrão, outras funções aqui. Então, daí ele gera para mim, então, são 4 grupos, tem 35 no primeiro grupo, a mediana é 90, o valor máximo é 127, o valor mínimo é 60 e assim por diante. Lembrando que aqui nesse caso, eu acabei esquecendo, eu acabei não deixando nenhum valor ausente, mas se a gente tivesse valores ausentes, a gente poderia incluir uma função na.rm igual a true para excluir os valores, então, ausentes, né? Nesse caso, a gente colocaria aqui. Então, por exemplo, eu pedi exatamente igual que eu fiz aqui, mas eu colocaria, então, esse na.rm igual a true aqui, aqui e aqui, né? No caso de eu ter valores ausentes, então, na coluna de memória verbal. Então, essa é a forma simples de fazer isso. A gente tem também alguns pacotes que podem fazer isso de uma forma mais detalhada. Um deles é esse Psych. Então, no caso de, se vocês quiserem instalar o pacote, né, novamente é só usar esse comando, sem o hashtag aqui. E eu vou chamar, então, a biblioteca Psych e também pedir para ele descrever a tabela. Então, aqui ele me dá uma tabela
um pouco mais detalhada do que a anterior, sem que eu tenha que pedir cada uma dos dados que eu quero ver aqui. Então, ele já me dá a mediana, máximo, mínimo, e aí por diante. Então, agora, a gente precisa, para decidir, né, qual teste a gente vai usar, a gente tem que checar a normalidade das variáveis, e uma forma de fazer isso visualmente é através do histograma, né? O histograma, ele dá uma ideia geral para a gente se os dados têm uma distribuição com cara de normal ou não. Eu acabei usando mais para frente as cores que estão aqui nesse. Se você colocar colors parênteses, ele vai gerar uma lista enorme de cores. Eu achei legal, eu acabei gastando mais tempo do que eu gostaria brincando com isso. Então, tem muitas cores aqui, e é só você colocar o nome dela dentro da sua função lá no local correto, que ele gera, então, a cor. São muitas e muitas mesmo. É até difícil saber exatamente o que é, você tem que colocar e testar para algumas, mas eu tentei colocar algumas que talvez possam ser úteis aí. Mais uma vez, então, lembrando daquele comandinho do help, né? Quando você quer, então, ter alguma informação sobre alguma coisa, você pode colocar o que você quer procurar aqui dentro, e aí ele vai gerar aqui, deixa eu ver, não sei se ele vai rodar assim. Não tá indo. Então, se você colocar o help, ele vai trazer aqui para você algumas descrições, algumas informações que podem ser úteis quando você estiver, então, usando. Então, você está querendo fazer um histograma, você vem aqui e procura certinho o que você quer incluir, o que você pode incluir ou não. Então, uma outra característica aqui legal do histograma é que a gente pode usar o X, o limite no X e o limite aqui no eixo Y dessa forma. Então, a gente tem aqui, eu chamei, então, a biblioteca do ggplot, daí eu vou querer fazer um histograma. Com os dados da tabela, eu vou escolher, então, a coluna da escolaridade. Eu escolhi colorir essa cor aqui de trigo. Eu peguei uma borda, eu pedi que a borda não tivesse presente com esse false. Daí eu coloquei o título de escolaridade, no eixo X, eu vou querer que ele escreva anos de estudo, e no eixo Y, frequência. E eu aqui, então, aquilo que eu estava falando antes, eu limitei os valores de 0 a 18, porque eu vi lá que, então, o máximo de escolaridade são 18 anos. E aí eu limitei aqui também a frequência, né, o eixo Y em 40, e esse N-class é para os números das barrinhas, ele é igual aquele break. Então, eu coloquei outro aqui só para a gente ver que, mais uma vez, tem muitas formas de fazer a mesma coisa. Então, aqui a gente tem esse histograma. Eu posso aumentar aqui. É interessante, né, que como a gente está interessado em ver a normalidade, mudando o número aqui de barrinhas, a nossa impressão sobre se é ou não normal pode mudar também, né? Então, falando um pouquinho do ggplot mais uma vez, ele funciona em camadas, então a gente pode usar o pipe, né, para você pega os seus dados, daí você então pede um ggplot e você vai somando as camadas conforme você quer. Então, para ir tornando o gráfico mais complexo, mais bonito, mais chamativo. Então, a primeira camada geralmente é aquela que define a geometria, então aqui no nosso caso a gente está interessado no histograma, é isso que a gente vai usar aqui. Mas você pode usar pontos, barras, então é esse comandinho aqui que determina a forma que o gráfico vai ter. Então, aqui no caso, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, só que com ggplot, eu pedi, então, para fazer
um objeto chamado com esse nome, ele vai conter o ggplot da tabela com os dados de escolaridade nesse formato de histograma. O bins aqui, ele corresponde ao breaks ou nclass lá do gráfico anterior, do histograma anterior. Com essas cores, aqui então é no fio, no ggplot, que a gente determina a cor que vai ficar o gráfico, né? Esse aqui é só a linha do contorno, o alfa para intensidade da cor. Eu adicionei aqui também uns labels de título, e no eixo X, no eixo Y, escolhi o tema, e aqui embaixo, então, eu vou pedir para que o histograma, então, seja gerado. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, mexer nesse bins vai dar uma visão diferente do histograma. E eu acabei repetindo aqui que o nclass é igual ao breaks, mas aqui mais um histograma, agora para a idade. Então, eu fui brincando aqui com os comandos, trocando algumas coisas, só para a gente ver que vai mudando, né? Óbvio. Então, aqui no caso, eu pedi para não ter borda agora. E aí, eu aumentei aqui o número de barrinhas. Então, no ggplot, a gente deve usar o null e não o false, então, para não incluir. Então, quando a gente está usando o ggplot, a gente usa o null. Quando a gente usa aqui esse comando, eu nem precisava ter chamado o ggplot aqui, né? Quando a gente está usando, então, a função ist, a gente não precisa, a gente usa o false. E quando a gente está usando o ggplot, a gente usa o null, tá? São algumas diferencinhas de quando a gente vai fazer um gráfico com uma biblioteca ou outra. Então, aqui, mais uma vez, a gente vai ter mais um gráfico. Você pode ir vendo que os temas são diferentes, né? Então, esse aqui não é. Esse tema aqui é um tema clássico, esse aqui é um tema gray, então vai mudando a forma de fazer o gráfico. É claro que você pode ir brincando com isso também e consultando, ele mesmo te dá opções. Então, ele vai indicar aqui qual que é a biblioteca. Então, se eu estou com a biblioteca do ggplot 2, eu posso trocar para qualquer um desses. Então, eu posso fazer assim, e aí o fundo vai trocando, né? Como a gente foi vendo ao longo dos encontros. Então, mais um aqui. Então, a gente já teve os gráficos de idade, que tem essa cara aqui, o histograma de escolaridade, que tem essa cara aqui, e agora o de memória verbal. Então, desses, talvez o memória verbal seja o que aparenta mais um formato de ensino, né? Mais um, tinha esquecido que tinha mais um aqui, e o de QI, então. Então, além dos histogramas, eu vou pedir agora, então, que vocês, se vocês quiserem, instalem esse pacote. Se não tiverem, ele que eu vou utilizar agora para fazer os density plots. Então, o histograma, ele dá essa visão, mas como a gente viu, o número de barrinhas interfere um pouco na nossa visão geral de uma suposta primeira impressão se o dado é ou não normal. O density plot, ele é uma variação do histograma, né? Ele não é afetado, então, pelo número das barrinhas. Então, aqui eu usei esse ggdensity, pedi, então, que ele chamasse os dados da tabela na coluna idade. Eu escolhi essa cor que eu escolhi lá, naquele banco de dados de muitas cores. Eu preenchi com essa. Usei um alfa grande, porque era uma cor clarinha. Eu coloquei esse título de densidade aqui, anos no eixo X e densidade no eixo Y. Eu vou baixar um pouco aqui, acho que fica melhor para ver. Então,
foi esse o gráfico de densidade, que também pode ser usado numa primeira análise exploratória dos dados para ver se ele é normal ou não. Agora aqui, então, esse é o gráfico de idade, esse é o gráfico para escolaridade, a gente vê uma variação aqui interessante. Então, das funções aqui é basicamente a mesma coisa, então é legal que quando vocês quiserem fazer para os dados de vocês, é basicamente mesmo adaptar esses comandos, né, para os seus dados. Então, uma vez que você importa a sua tabela e você tem os seus dados, você vai trocando com as suas informações aquilo que te interessa. Mais um gráfico de densidade aqui. Então, esse da memória verbal. Eu não vou entrar muito em detalhes, aqui tem os nomes das cores, mas é exatamente igual o que a gente fez anteriormente. E ainda continuando nessa exploração visual dos dados, tem o QQplot também, o ggqqplot, que ele então mostra a distribuição dos seus dados com uma linha a 45 graus, então se os seus dados estão dentro dessa margem cinza, isso sugere que eles são normais. Na verdade, o ideal é que eles fiquem mais próximos dessa linha, pelo que eu entendo. Então, aqui a gente tem para a idade, aqui a gente tem para a escolaridade, ficou um pouco estranho, bem fora. E aqui para a memória verbal. Tudo bem, pessoal? Se tiver algum problema, eu não estou tendo acesso ao vídeo de vocês ou ao chat, então qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Tá bom, tá tudo bem. Beleza. Então, basicamente, né, se os dados forem normais, então tudo isso para a gente chegar na escolha dos testes propriamente ditos. Então, essa análise primeira, assim, bem básica, para que a gente escolha, então, se os testes são paramétricos ou não paramétricos. Então, os dados normais sugerem que a gente use testes paramétricos e os dados não normais, testes não paramétricos. Então, embora a gente possa fazer todas esses gráficos e essa visualização dos dados, o ideal é mesmo fazer um teste de Shapiro-Wilk para ver se os dados são ou não normais. Então, a hipótese nula é que os dados são normais, e a hipótese alternativa é que os dados são não normais. Então, se o P for maior do que o 0,05, a gente aceita a hipótese nula, então a gente vai usar os testes paramétricos. A gente entende, então, que os nossos dados são normais. Aqui eu coloquei um link para uma página que fala mais sobre teste de normalidade. Então, vamos lá. Então, em resumo de tudo isso que a gente falou, basicamente, eu preciso saber, então, aqui nesse momento, se o p-valor é maior do que 0,05, para que eu possa, então, assumir a normalidade e fazer os testes paramétricos, que acaba sendo aqueles que a gente mais utiliza mesmo. Tem toda uma questão também, se a amostra for muito grande, esses testes acabam não sendo tão necessários, mas aí entra numa discussão mais quase filosófica da estatística, que eu não tenho conhecimento suficiente para opinar. Então, aqui eu vou usar esse teste que esse Shapiro.teste, que é básico, aqui acho que ele deve estar no pacote standard, assim, do R. Então, eu fiz aqui para idade, para escolaridade, para memória verbal e para o QI estimado. Então, lembrando, né, que esse símbolozinho, ele seleciona como se fosse um vetor, aqui ele seleciona a coluna referente a esses dados. Então, novamente, eu peguei os dados de tabela, e aí eu escolhi, então, a coluna idade, eu escolhi aqui a coluna escolaridade, a memória verbal e o QI estimado. Então, aí o teste Shapiro-Wilk vai me dar, então, os P's, entre outras coisas. A gente tem aqui, então, um P menor do que 0,05, outro P menor do que 0,05 para a idade, para a escolaridade. Para a memória verbal, aí sim, a gente tem um P maior. E para
para QI a gente tem um menor também. Então, de todas essas análises que a gente fez, o único teste que, a única teste no sentido de ser um teste neuropsicológico, mas a única variável aqui que é normal, que a gente pode assumir que é normal, então, é a memória verbal. Mais uma vez, como tudo no R, tem mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Aqui a gente pode usar esse pacote, que eu acho que foi na aula da Marina que a gente viu, pela primeira vez, talvez, mas a gente já viu ele também. E é um pacote bem legal, então, se vocês não tiverem instalados, vocês podem instalar, se não, só lembrar de requerer aqui a biblioteca, e ele dá num formato mais claro, assim, melhor de visualizar do que aqui, né? Então, a gente pode até ver no caso aqui, de idade, deu 0.013 alguma coisa, é a mesma coisa que apareceu aqui, mas a gente tem aqui de uma forma bem mais clean. Eu vou fazer isso para todos os outros, para confirmar, mas é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui um P menor, aqui sim um P maior, que indica, então, que é normal, e aqui mais um P normal. Então, aqui um resuminho daquilo que eu já falei. Então, os dados normais, a gente vai usar, então, os testes paramétricos, no caso, a memória verbal. Para os dados não normais, a gente deve usar, então, testes não paramétricos, no caso, para idade, escolaridade, QI estimado, que foi o que a gente avaliou ali em cima, deveriam, então, ser usados testes não paramétricos. Na aula da Marina também, ela colocou uma figura bem legal, explicando quando usar cada um dos testes, é uma imagem bem ilustrativa, assim. Eu coloquei aqui o link para o drive da aula dela, achei que não valia a pena repetir a figura já que já está lá, mas é sempre útil ter essa imagem em mente, assim. Então, agora, para os dados categóricos, a gente vai fazer o QI quadrado, né, usando a função table para a gente dar uma visualizada nos dados, e o QI quadrado propriamente dito. Então, mais uma vez aqui, eu vou gerar um objeto chamado tab_gen, e vou pedir para ele fazer uma tabela, com os meus dados que, por acaso, chamam tabela, com um grupo que chama grupo, e também com o gênero. Então, ele vai me dar uma tabelinha com esses valores. E também aqui depois eu vou pedir, então, que ele faça o QI quadrado para essas variáveis, novamente, para grupo e gênero. Então, aqui a gente tem essa tabela, a gente tem, então, os 4 grupos, né? Lembrando que o grupo 1, então, é o grupo controle, o 2 seria de sintomas leves, o 3 moderado e o 4 grave, e a gente tem aqui mulheres e 2 homens, então. Então, a gente quer saber se tem uma diferença no número significativa, né, no número de homens e mulheres entre esses grupos. E a gente vê aqui que o QI quadrado, então, traz um P maior do que 0.05, indicando que a gente não tem uma diferença entre os grupos. Também dá para fazer isso novamente com essa biblioteca RStatics. E no caso dessa biblioteca, ele traz alguns dados descritivos mais pormenorizados, assim, que eu nunca usei, mas eu imagino que em alguma situação pode ser útil também. Então, no caso aqui, ele deu não significativo mesmo. A gente pode, esses seriam, então, aqui os dados, né? Ele traz várias informações que eu não sei exatamente em que situação se usa, mas o básico do QI quadrado, então, ele indica aqui que é não significativo. Então, com P maior do que 0.05, a gente supõe que não há diferença entre homens e mulheres nos grupos. O teste T ele vai ser usado para comparação entre 2 grupos. Aqui eu vou usar novamente a biblioteca do RStatics, com a função pipe. Então, a gente chamou os dados tabela, então eu pedi para que ele faça o T-teste, com memória verbal. Opa.
Fiz alguma coisa aqui que eu não devia. Agora eu não lembro. Ele não vai rodar. Não era um parênteses que tinha aqui? Ah, era um... Não, não era. Ah, era só o parênteses mesmo, mas não devia ter aqui, então. Aqui. Desculpa. Então, eu pedi que dos dados, então, de memória verbal, para gênero, ele fizesse o ajuste do p-valor usando o método de Bonferroni. Tamires, esse ajuste, ele vale se você faz várias comparações, né? Tipo, você só tá fazendo uma comparação aí, né? Ah, sim, é verdade. É verdade. É Então, tanto faz fazer o ajuste ou não. certo. Você tem razão, Paulo. Mas é legal que sai até igual os dois P's ali, ó, como é um só. É mesmo, aqui tá. É verdade, não tinha reparado. A gente tem aqui os dois P's iguais mesmo. A gente vai ver mais pra frente quando. Deixa eu ver se aqui é o caso. Isso aqui, então, são mais comparações, aí então o P não é igual, né? O P ajustado do outro P. Legal. É, Acho que é aí, isso, né? aham. Eu devo ter copiado da outra função aqui embaixo. Desculpa, pessoal, o Paulo tem razão. Então, aqui no caso é uma comparação só, então não seria necessário. Agora aqui sim, então a gente está falando de mais de dois níveis, então a gente está falando de 4 grupos. Aí sim as comparações então são feitas para par, né? Porque a gente está falando de teste T, que faz sempre comparações entre 2 grupos. E aí aqui a gente tem então as comparações entre o grupo 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3 e assim por diante. Então ele vai comparando os grupos 2 a 2. E vocês conseguem, acho que vocês conseguem ver aqui, né? Então, aí no caso, a gente tem o P diferente do P ajustado. E ele já traz aqui também com essa função que aqui é adjust p-value. Eu acho que é aqui que ele traz essa última coluninha que indica se é significativo ou não. Então, aqui com a nova quando a gente vai fazer, então, comparações entre 3 ou mais grupos. Para isso, as variáveis dependentes, elas devem ser numéricas. No caso, eu vou fazer a nova só para memória verbal, já que foi o único das variáveis que eu analisei, a única que se mostrou normal. Então, eu escolhi a nova um teste paramétrico, né? Então, no caso, ela é adequada aqui para memória verbal. Então, a hipótese nula, no caso, seria que não tem diferenças entre as médias no desempenho desse teste em questão de memória verbal. Então, isso quer dizer que eu estou supondo que o desempenho, as médias de 1 é igual a de 2, é igual a de 3, que é igual a de 4. Para isso, o P, então, deve ser maior do que 0,05, e a hipótese alternativa é o contrário, né? Os grupos são diferentes e o P deve ser menor ou igual a 0,05. Uma outra coisa que é importante, né, a gente verificar os outliers. Então, antes de fazer a nova, você pode verificar se você tem outliers ou não. Você pode fazer isso com essa função boxplot. Então, aqui no caso, eu pedi para memória verbal, então, com o grupo, com os dados da minha tabela, e ele me indicou que eu devo ter aqui, então, 2 outliers. Um no grupo 3 e um no grupo 4, ambos para mais, né? Então, valores acima do que os demais. Então, aqui eu vou solicitar essas duas bibliotecas novamente,
e vou pedir que ele faça, né, que o RStatics faça, uma identificação dos outliers. Então, eu posso fazer isso visualmente, e eu posso confirmar ou escolher fazer isso por comando também, usando esse comando identify outliers, que pertence a essa biblioteca RStatica. Eu acho que eu pedi essa biblioteca aqui pelo group by, agora não tenho certeza. Talvez ela seja desnecessária, mas eu acho que o group by é desse não sei como fala. Então, embora ele traga aqui, né, todos os dados da linha referente ao outlier, a gente pode ter, os outliers são referentes à memória verbal. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, para delayed recall, que eu não falei nada ainda dela, ele vai me trazer outro outlier, então. Então, isso pode ajudar você a fazer as suas análises em separado, né? Quando você está, não é a tabela inteira, então você determina aqui o que você está querendo considerar para ver se é outlier ou não. Ele também traz uma coisa interessante aqui, que ele fala, então, para você se o valor, ele é um outlier, então isso é verdade, então esses dois sujeitos aqui, eles são outliers, mas ele traz ainda a informação se isso é um outlier extremo ou não. O outlier extremo é aquele que tem 3 vezes a amplitude interquartil, que seriam outliers, então, mais preocupantes. Essa decisão também sobre o que fazer com outliers, eu não vou entrar em detalhes, mas é sempre importante, né, pensar o que fazer com eles. Então, saber se ele é um outlier extremo ou não pode te ajudar nessa decisão. Aqui eu coloquei também um vídeo, né, que pode trazer mais informações, principalmente sobre a Nova. É um canal de uma professora que ela tem vários vídeos sobre estatística, eu acho bem bons. E aqui, então, fazendo a Nova propriamente dita, eu usei a mesma função também que outras pessoas já trouxeram, acho que a Laís trouxe, a Marina trouxe também. Eu até pesquisei outras, mas eu também achei essa mais fácil, mais interessante. Então, basicamente, você usa esse AOV, que acho que é do pacote básico mesmo, do R também. E aqui, então, eu pedi memória verbal para grupo com os dados de tabela e pedi, então, que ele me desse um summary desse objeto que eu criei, que corresponde a essa nova. Então, ele já até traz para você aqui com os asteriscos se é significativo ou não. Desculpa. Então, essa nova, ela indicou para a gente que existe uma diferença entre os grupos, né? A gente tem aqui um P menor do que 0,05, mas a gente não sabe aonde está essa diferença. Então, são os testes pós-hoc que vão indicar para a gente entre quais grupos estão essa diferença. Então, lembrando, a gente está falando de 4 grupos aqui, a gente sabe que tem uma diferença, não sabe onde. Então, são vários pós-hocs, eu dei uma olhada em alguns aqui que eu não conhecia, eu confesso que eu só usei o Bonferroni e o Tuckey, mas existem esses outros. É sempre uma questão delicada, então se você escolher um pós-hoc mais liberal, você tem maior chance de erro tipo 1, que é quando diz que mas na verdade não é. Você pode ser mais conservador e aí você acaba caindo potencialmente no erro tipo 2, quando você diz que não mas na verdade é. Essa também é uma discussão que eu vou me abster no momento. Mas em grau crescente de conservadorismo, então a gente tem aqui o Duncan, ou Duncan, que pode ser feito dessa forma aqui. Eu usei essa biblioteca chamada Task Tools. Então, se vocês quiserem, vocês podem instalar. A função é essa pós-hoc test, tem que sempre lembrar, né, que ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, eu vou usar a nova que eu fiz aqui em cima.
vou usar esse método de Duncan, e eu coloquei aqui o intervalo de confiança como 0,95, mas isso já é o padrão. Então, se eu não fizesse nada, se eu quiser apagar isso daqui, ele vai fazer da mesma forma a mesma coisa. Então, ele já traz aqui para mim. Então, ele está indicando que por esse método Duncan, eu tenho uma diferença entre o grupo 3 e 1, que é então os controles e os moderados, e entre o grupo 1 e 4, que é os controles e os severos, ou graves. E ainda entre o grupo 4 e 2, que seria os leves, né, que estão mais próximos dos controles na nossa escala gradativa lá de severidade de sintomas, e 4 seriam os mais graves, então. Eu posso fazer por Tuck. Aí, já por Tuck, ele só está me dando que a diferença está entre o grupo 3 e 1 e o grupo 4 e 1. E por Bonferroni, ou você pode escrever Bonferroni ou só deixar assim, bom, funciona da mesma forma. Novamente, a gente tem aqui a confirmação, então, que está entre 3 e 1 e 4 e 1. Então, com isso aqui, supostamente a gente deve definir a priori, né, que teste vai usar, mas a gente tem aqui a confirmação de que de 3 métodos que a gente usou, 2 deles indicaram que é entre 3 e 1 e 4 e 1. Então, provavelmente, eu ficaria com esse resultado aqui. Então, escolheria o Bonferroni. Então, só falando um pouquinho daquela questão de ir adaptando e reutilizando aqui os códigos, né? Eu peguei o código que eu usei para fazer o último boxplot do encontro passado, e eu fui adaptando para cá só para ter uma imagem dos grupos, então, da distribuição dos resultados de memória verbal, que foi o que a gente acabou explorando mais. Então, e grande parte desse script aqui, desses comandos, eu peguei da aula do Pedro, lá de um dos primeiros, dos encontros lá no começo que a gente teve. Então, para ver que a gente pode ir, de fato, adaptando e usando os mesmos comandos. Acho que daqui não sei o que vale a pena. Então, eu pedi primeiro que fosse boxplot, mas eu também acrescentei pontos. Esse jitter aqui é a posição dos pontinhos. Incluí labels com os nomes aqui dos grupos. E aí aqui também tem uma variedade de temas, de escala de cor, tudo isso dá para ir brincando bastante, tem muitas opções também. Então, eu vou falar bem rapidinho dos testes não paramétricos, eu não manjo muito mesmo. Então, tem o Mann-Whitney, né, que é uma alternativa ao teste T para distribuições não normais. Então, aqui eu fiz também o ajuste para Bonferroni, que eu não sei se seria necessário agora. Não, mas porque eu comparei 2 grupos aqui, gênero, né? Então, eu pedi a tabela, então eu separei por grupos, aí eu solicitei esse teste de Mann-Whitney, com o QI estimado, selecionando o gênero, disse que eles não são pareados, já que eu não estou fazendo comparações em 2 momentos, e ajustei o p-valor aqui para Bonferroni, e adicionei aqui a significância. Então, isso aqui, ele indica para mim aqui que tem uma diferença para o grupo 1. Então, para o grupo 1, o QI estimado, ele difere para homens e mulheres. Lembra que eu peguei aqui para gênero, né? E um teste Kruskal-Wallis aqui, que é um teste não paramétrico para 3 ou mais grupos. Aqui, no caso, ele indicou para mim que para os grupos 1, 2 e 3, né? Então, a gente tem aqui 1, 2 e 3, teve uma diferença no QI, no quesito da escolaridade. Então, eu estou entendendo que a escolaridade interferiu
no desempenho de QI para esses grupos, para o grupo controle, para o grupo leve e, para o grupo 3 e 4 seria aqui. Para o grupo controle, moderado e grave. Então, foi isso que eu pensei para hoje, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão. Muito legal, Tamires. Obrigado pela apresentação. Deu para acompanhar bem aqui. Eu fui rodando os códigos, foi bem legal. Eu fiquei com uma dúvida no ggplot, quando você colocou o jitter, né, para dispersar os pontos, se essa dispersão lateral dos pontos tem algum significado, se isso está mapeado ou se é só estético mesmo, sabe? Então, eu fiquei com essa dúvida também. Peraí, vou compartilhar aqui de novo para te mostrar, porque você consegue mudar isso. Aqui, porque ficou parecendo que eles estão mais concentrados no centro mesmo, né? De cada grupo aí no boxplot. Quando eu tentei mudar aqui, por exemplo, se eu tava 0,4, né? Então eu coloquei aqui, eles estão desse jeito. Eu vou fazer uma coisa mais radical para ver se dá pra gente ver. Então eles estão assim, né? Quando eu coloco 0,7, eles estão até meio que saindo, que eu acho que não tava antes. Deixa eu tentar ser mais radical ainda. Porque eu fiquei batalhando um pouco com essa função. Agora parece que não, né? Parece que eles estão... Esse aqui tá saindo um pouco. Deixa eu ver se eu voltar. Eu acho que não tá alterando mesmo, não, Pedro. Eu achava que alterava, sim. Porque esse posicionamento aqui, eu entendia que era esse valor que me indicava o quão disperso eles estavam. Mas eu posso dar uma pesquisada, porque eles estão bem mais concentrados no centro mesmo, né? Parece que sim, mas seria legal entender. Mas ficou bem legal o gráfico, bem bonito. Acho um recurso interessante. Mas é uma boa mesmo, vou dar uma pesquisada melhor nesse jitter aqui. Até deixa eu ver se o help ajuda a gente. Mas... será que se eu colocar... Minha posição. Aparentemente você consegue ajustar, né? Acho que é só uma questão de estética mesmo, né? Eu coloquei aqui no Google, né, para ver essa função e fala que você adiciona uma pequena quantidade de random variation na localização de cada ponto, né? Nossa, eu jurava que eu tinha brincado com esse valor aqui e ele variava bastante. Achei que... não sei se eu coloquei para menos, mas eu fiquei até surpresa de rodar e ver que ele não mudou muito. Agora eles estão... agora sim. Eu dei uma procurada rápida que eu também não conhecia. Eu vi algo como para evitar overplotting, alguma coisa assim. Eu acho que até por isso que ele ficava mais espaçado aqui no meio, porque tinha maior concentração. Ah, legal. Talvez seja algo assim, para poder ver melhor. Faz sentido, então. Não, mas agora dá para ver que eles estão mais centralizados aqui, né? Com 0,2 e com 0,6. Então, nossa, mas agora ele não mexeu de novo. Não, é porque eu tenho que rodar aqui de novo. Eu não estava rodando aqui de novo. Era isso. Tá. Valeu, obrigado, gente. Imagina. Desculpa, eu que não tinha visto. Então, de fato, ele muda, assim, a posição.
Tudo bem, pessoal? Vocês têm algum pedido em específico? Eu vou parar de gravar aqui, peraí.